Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus, por estarmos juntos essa noite aqui na casa do Senhor, para entregarmos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Você é muito bem-vindo a este lugar, é uma honra para nós estarmos juntos aqui, é um privilégio, é uma oportunidade ímpar, e nós queremos aproveitar da melhor maneira possível, não é? E não há melhor maneira de se aproveitar essas oportunidades do que louvando ao Senhor com todo o nosso coração, exaltando o nome dEle, reconhecendo o seu senhorio e a nossa dependência dEle. Que bom que você pôde vir essa noite aqui, que bom também aos irmãos que, mesmo não podendo estar aqui presencialmente, mas estão junto conosco aí pelas redes sociais. É um prazer tê-los conosco, que Deus possa abençoar sua vida cada vez mais e que Ele possa receber o seu culto. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, Ele é a razão, o motivo da nossa vinda aqui essa noite. Nós viemos adorá-lo. Se você veio para adorá-lo também, então você está no lugar certo e tem a oportunidade aberta para fazer isso no nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, por favor, aproveite que você está de pé, permaneça assim, por gentileza, e acompanhe essa leitura conosco. Se você tem uma Bíblia, nós vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 19. Se não tiver uma Bíblia, os irmãos estarão projetando aqui esse texto, para que você possa acompanhar a leitura. Os irmãos que estão em casa também, é importante que agora você abra a sua Bíblia aí na sua casa e leia o texto conosco. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Hebreus capítulo 10, versículo 19, está escrito assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Fiquem à vontade, meus irmãos, para se sentarem. Glória a Deus. Mais uma vez, louvo a Deus pela sua vida, que entendeu a importância de estar aqui, a importância de vir a este lugar, que esse lugar não é um lugar misterioso, não é um lugar diferente, é um lugar onde pessoas com o mesmo espírito, com o mesmo desejo, com a mesma intenção, com a mesma consciência se reúnem para adorar a Deus. Não é um lugar onde tem pessoas melhores, não é um lugar onde as pessoas são superiores em nada às demais. É um lugar onde pessoas que têm consciência disso se reúnem para dar culto a Deus, porque reconhecem a soberania de Deus, reconhecem que Deus deve ser louvado e adorado sempre. Irmãos, nem sempre foi assim, e essa carta foi escrita a um povo que sabia, que conhecia a história e que tinha consciência de que nem sempre a vida fora assim. Houve um tempo na história, mesmo para o povo de Deus, mesmo para Israel, que era a nação, o povo escolhido por Deus, as pessoas não tinham liberdade para entrar na presença de Deus. Havia um tabernáculo, que depois se transformou em um templo, e era o lugar de adoração dos israelitas. E nesse templo havia repartições, havia pátios onde as pessoas podiam entrar, e havia repartições onde as pessoas não podiam entrar. No templo de Israel, na época de Jesus, havia o pátio dos gentios. Se alguém não fosse judeu de nascimento, se alguém tivesse curiosidade, quisesse se aproximar da fé dos judeus, essa pessoa podia entrar no templo, mas ela só podia ir até o pátio. Depois havia o pátio das mulheres, onde as mulheres ficavam separadas dos homens, porque no pátio reservado para os homens, mesmo mulheres judias, não podiam entrar. Os homens também não tinham acesso total, porque havia uma outra repartição
que era uma repartição destinada aos sacerdotes. E só sacerdotes, então só oficiais do templo, podiam entrar naquele espaço. E havia uma parte ainda mais misteriosa do templo, que era separada por uma cortina espessa, o lugar que ficava com luzes apagadas, e todo mundo ali tinha consciência, sabia que naquele lugar ninguém podia entrar, a não ser, uma única exceção, era para o sacerdote, uma única vez no ano, em uma data pré-estabelecida, e esse sacerdote então devia pegar sangue de animais que foram oferecidos em sacrifício, e só podia entrar então naquele ambiente de posse desse sangue. Então o sacerdote tinha uma série de rituais que ele deveria cumprir, ele devia observar assim minuciosamente, para que ele pudesse então entrar naquele lugar que era conhecido como a presença de Deus. Porque naquele lugar, no Santo dos Santos, uma vez por ano, a glória de Deus baixava ali. Então o sumo sacerdote levava o sangue dos animais, derramava sobre um objeto, uma arca que havia ali, e na tampa dessa arca tinha um propiciatório, e nesse lugar o sumo sacerdote deveria derramar o sangue, naquele lugar específico, e então a glória de Deus descia ali, e o povo sabia que Deus tinha aceitado o seu sacrifício. Então, quando esse escritor da carta aos Hebreus escreve para os seus destinatários, essas pessoas sabiam bem, conheciam bem o ritual, sabiam como a coisa era complicada, sabiam que o acesso era restrito e que o acesso era exclusivo a uma pessoa. E então esse autor, fazendo um paralelo com o Antigo Testamento, com a forma que as coisas aconteciam na Antiga Aliança, dá uma notícia, dá um ensinamento que deveria servir como base para todos aqueles que estavam ali. Olha, é importante que vocês saibam disso. Tem algo aqui que vocês precisam saber. Você não pode ter confusão acerca disso. Se você for confuso acerca disso, isso vai revelar debilidades na sua vida que precisam ser corrigidas. E ele começa, nesse texto aqui, a partir do versículo que nós lemos, todo o livro fala disso, capítulo 10 da carta aos Hebreus, aí, depois se você tiver a oportunidade de ler em casa, está mostrando isso, está falando desse paralelo entre os sacrifícios da antiga aliança, que eram feitas repetidas vezes, anualmente, era só uma vez por ano, mas era todos os anos, não é? E ele então agora faz esse paralelo para falar acerca de Jesus. E o texto que nós lemos começa falando isso, que nós precisamos ter intrepidez, ousadia, coragem para entrar no Santo dos Santos. Naquele ambiente que era restrito, que era só para sumo sacerdote, é preciso que vocês entendam que esse lugar misterioso, que esse lugar glorioso, que esse lugar tremendo, que esse lugar terrível, agora é de livre acesso. Qualquer um pode entrar ali. E por que qualquer um pode entrar ali? Quem é esse qualquer um que pode entrar ali? Aquele que já entendeu que o acesso lhe foi conferido, concedido, por causa da morte de Jesus. E aqueles que têm essa ciência não podem ser tímidos em relação a isso. Aqueles que têm essa consciência não acertam quando ficam temerosos, quando mudam o foco, quando esquecem o que Jesus fez e passam a olhar para si mesmos, e passam a olhar para outro, passam a olhar para o seu mérito, ou passam a olhar para a sua capacidade ou para a sua condição. Isso não gera intrepidez, isso gera soberba, isso gera orgulho, e soberba e orgulho são pecados. Mas ousadia e intrepidez não. Ousadia e intrepidez, pelo motivo correto, é não só aconselhável, como é vital. Então ele diz, irmãos, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Fique claro que é pelo sangue de Jesus. Você pode entrar, mas é por causa do sangue de Jesus. Você tem acesso àquilo que você nunca teve antes, que ninguém teve antes. Mas agora vocês têm acesso por causa do sangue de Jesus. Então,
você agora tem acesso à presença de Deus, porque tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, tudo isso eram para ser figuras do verdadeiro tabernáculo que são os céus. Alguns, até hoje, depois de Jesus ter se sacrificado na cruz, entram na presença de Deus, mas permanecem como se estivesse no pátio dos gentios. Eles já entraram no templo, mas eles ainda ficam ali no lugar dos gentios, como quem não tem ainda coragem para adentrar. Fica no pátio. Tem aqueles que, ainda um pouco mais, avançam até o lugar que era reservado para os sacerdotes, e pensam, bom, eu tenho condição, capacidade de vir até aqui. Então eles vão até o lugar dos sacerdotes. Mas não têm coragem, não avançam, não adentram, não chegam ao Santo dos Santos, e não chegam justamente porque fazem confusão acerca da acessibilidade, de quem é que lhes garante, que lhes confere o acesso. Muitas vezes, eu confesso aos irmãos, por confusão acerca disso, uma confusão que é recorrente, uma tentação que é recorrente, eu fico inseguro em relação às coisas de Deus, porque eu começo a olhar para mim mesmo. A exemplo de Pedro, quando desvia o olhar de Jesus e passa a olhar para a tempestade, para o vendaval, para as dificuldades, e logo começa a retroceder e afundar. A mensagem de Deus para mim e para você essa noite é, inicialmente, que a gente, definitivamente nas nossas vidas, tenhamos ousadia para entrar na presença de Deus. Essa ousadia nunca será por causa da sua capacidade, por causa dos seus acertos, por causa do seu mérito. Mas tem algo que tem que ficar constantemente sendo renovado no seu pensamento. Jesus derramou o sangue dele para que eu tivesse acesso à presença de Deus. E quando Jesus derramou o sangue dele, não foi para que eu ficasse fora, não foi para que eu entrasse apenas em lugares reservados para aqueles que não são dignos, que não foi para que eu entrasse apenas numa posição intermediária, mas foi para que eu entrasse definitivamente na presença de Deus, no lugar onde Deus ordena a sua bênção, no lugar onde Deus manifesta a sua presença, no lugar onde Deus se revela àqueles que têm coragem de ir até lá. Então o Senhor quer que eu e você avancemos na nossa relação com Ele, que a gente adentre a posição dele. Veja, irmãos, nós vemos a situação de uma dualidade terrível. Por um lado, um secularismo que tem assolado as pessoas e a igreja. E eu quero chamar a atenção sua, que é membro de uma igreja cristã. O levante tem sido terrível. A oposição tem sido terrível, para fazer com que os homens não entrem na presença de Deus, não se acheguem a um lugar onde Deus possa falar-lhes e eles possam ouvir, um lugar que tenha sido reservado, preparado, para que o nome de Deus fosse exaltado. Então há uma oposição contra a fé cristã. Há pessoas que dizem que a fé cristã não passa de uma muleta para aqueles que estão inseguros acerca do seu futuro e da sua vida. Então, como eles não têm capacidade própria de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, como eles não têm capacidade moral para viver essa vida, então eles se escondem atrás do nome de Jesus, da Bíblia, da palavra de Deus e da igreja, porque eles querem dar, de certa forma, dar uma amortecida na sua própria consciência. Alguns pais até querem que os seus filhos venham para a igreja, porque são jovens, adolescentes. Então eles pensam assim, bom, a igreja é um lugar onde é ensinada uma educação religiosa, e essa educação religiosa vai fazer com que o meu filho fique longe das drogas, fique longe do sexo irresponsável, sem compromisso, que meu filho fique longe dos vícios que o mundo tem. Então apoiam que seus filhos venham à igreja
mas só por conta disso. Não tem um entendimento acerca do que é frequentar um lugar como esse. Esse lugar não é um lugar composto de pessoas que apenas querem ter uma vida moral mais controlada. Esse lugar não é um lugar onde se reúnem pessoas que, por serem derrotadas na vida e fora, usam esse espaço como muleta, como desculpa, para consolar e confortar a sua própria consciência derrotada. Não, irmãos, esse lugar é um lugar de homens que são falhos e pecadores, sim. Entram com ousadia, porque sabem que o sangue de um justo, do inocente, foi derramado em lugar deles. Esse lugar é um lugar onde vêm pessoas que sabem que de outra forma não teriam a menor condição de entrar na presença de Deus, porque o Deus ao qual nós pregamos e falamos é um Deus santo, absolutamente santo, e que homem pecador nenhum teria condição de entrar na presença dele. Mas fomos instruídos de que pelo sacrifício de Jesus, como de um cordeiro imaculado, nós tivemos acesso a essa graça. Então nós nos reunimos aqui, não é porque nós somos melhores do que ninguém, tampouco porque nós somos piores do que alguém. Nós estamos reunidos num lugar como esse porque nós entendemos que o sangue do Filho de Deus foi derramado naquela cruz para que nós tivéssemos oportunidade de entrar na presença de Deus. Quando eu saio da minha casa, eu saio dizendo, eu vou à casa de Deus. Eu sei que esse lugar é um lugar limitado, eu sei que esse lugar é um lugar, uma construção humana, e eu sei que Deus é onipresente, eu sei que Deus é transcendente até, mas eu saio pensando, eu estou indo à casa de Deus, eu vou falar com Deus, eu vou louvar a Deus, eu vou ouvir a Deus, eu vou me juntar a outros homens e mulheres, pequenos como eu, para juntos adorarmos ao Senhor. É isso que nós fazemos aqui. Nós estamos apenas nos escondendo das nossas próprias paixões, não estamos apenas nos escondendo das nossas derrotas, não, nós estamos assumindo que nós somos pequenos e falhos em todos os sentidos, mas que nós conhecemos o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, conhecemos e reconhecemos, e então entramos com ousadia na presença de Deus, fechamos nossos olhos, levantamos nossas mãos, cantamos a plenos pulmões ao Deus que é o autor da vida, e temos convicção de que Ele nos ouve e nos aceita, por causa do sacrifício que foi feito em nosso lugar. Nós entendemos, irmãos, que por causa de Jesus, pela morte de Jesus, pela crucificação de Cristo, abriu-se um novo e vivo caminho, que nunca tinha sido aberto antes. É novo por conta disso, porque nunca ninguém tinha tido esta oportunidade até agora. E é vivo, porque Ele se ofereceu não como um cordeiro morto, não como um animal sem vontade própria. Voluntariamente Jesus se sacrificou por nós. E então foi nos aberto um novo e vivo caminho pela carne de Jesus, que como um véu foi rasgado em nosso lugar. Antes, aquele templo que tinha aquele véu, aquela cortina espessa, que ninguém podia atravessar, a carne de Jesus, como símbolo desse véu, rasgou-se. E a Bíblia diz, os irmãos conhecem isso, que quando Jesus expirou naquela cruz, entregou o seu espírito, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Deus quis mostrar para todo mundo que o Santo dos Santos agora estava acessível a todos aqueles que reconhecem que o sangue de Jesus foi derramado em favor deles. Então Ele nos consagrou um novo e vivo caminho a partir da sua própria morte na cruz. E em terceiro lugar, Ele se tornou um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele mostrou-nos o caminho, Ele indica-nos o caminho, Ele nos dá o acesso para que nós possamos entrar na presença de Deus. Que todos aqueles que estão aqui essa noite, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem essa noite, entendam
que não é por causa da sua justiça própria, que não é por causa dos seus acertos, que não é por causa da sua moralidade, que não é por causa da sua justiça, é por causa do sacrifício de Jesus que você pode estar aqui e pode falar de Jesus, e pode falar de Deus, e pode falar da palavra, e pode cantar abertamente ao Senhor. Não é porque você é melhor do que qualquer pessoa que nunca colocou os pés em lugar como esse, mas é porque você tem consciência de que a morte de Jesus te deu livre acesso à presença de Deus. Se você, por outro lado, entra num lugar como esse e se sente inseguro, amedrontado, intimidado, se você não vem por timidez, se você não vem por falta de ousadia, por falta de intrepidez, talvez esteja revelando que você ainda não crê que Jesus morreu, veio a esse mundo, assumiu a forma humana, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado aos céus e hoje está lá intercedendo por você. Talvez seja caso de, essa noite, a gente rever os nossos conceitos em relação à nossa segurança. De onde vem a sua segurança? Porque se segurança demais, segurança deslocada de Jesus, desassociada de Jesus, é ruim, insegurança é igualmente ruim. Porque se quando eu entro na presença de Deus, ou tento entrar na presença de Deus pela minha própria força, eu estou usurpando um lugar que não é meu, que eu não tenho condição de ter. Se por outro lado, eu não tenho ousadia para fazer as coisas de Deus, para falar de Deus, para louvar a Deus, para participar daquilo que é de Deus, isso revela que eu estou confuso ainda acerca de a quem pertence o mérito. O mérito não é meu, o mérito é de Jesus. Eu tenho confiança para entrar na presença de Deus por causa do que Jesus fez por mim. Você deve ter confiança para entrar na presença de Deus por causa daquilo que Jesus fez por você. Não se intimide, não se envergonhe, não se deixe amedrontar. O sacrifício de Jesus foi perfeito, único e perfeito. Você pode entrar na presença de Deus. Você é filho. O acesso só é dado a filhos. Só quem pode entrar são os filhos. E os filhos sabem que o acesso não foi dado a eles por mérito próprio. Os filhos sabem que o acesso foi conferido a eles por graça de Deus, mediante a fé no sacrifício que Jesus fez. Sem confiança, ninguém pode entrar. Eu me lembro de uma história que li recentemente, de uma família que mudou-se para uma cidade nova e que precisavam alugar uma casa. E foram na imobiliária daquela cidade, daquele bairro, e o dono da imobiliária disse: olha, vocês precisam de um fiador. Se você não tiver um fiador, vai ser difícil você ter acesso a essa casa. E eles não tinham um fiador, e eles saíram dali e pensaram: nós temos até um dinheiro reservado, mas nós não temos um fiador. E não conseguiram alugar. Mas ficaram sabendo de alguém naquela cidade que talvez pudesse ajudá-los. E foram até essa pessoa, e a pessoa disse: não, você não precisa de fiador. Se você tem dinheiro, se você tem condição, então você não precisa de fiador. Basta você pagar. Se você tiver o dinheiro para pagar adiantado, não tem necessidade de fiador. Mas eu quero aquela casa. Eu estou falando daquela casa. Mas eu fui à imobiliária. Não, esquece o que disse a imobiliária. Se você tem condição de pagar, então você pode alugar aquela casa. E o pai de família ficou muito feliz, e a esposa ficou feliz, e, enfim, entraram na casa. E se sentiram bem ali, e começaram a mobiliar a casa. Passado 2 meses, irmãos, 2 meses só.
apareceu alguém dizendo: olha, essa casa é minha, você não poderia estar aqui. Olha, os documentos da casa estão aqui. Vocês têm que sair da casa. A casa não pertence a vocês. Não, mas nós alugamos. Bom, alugaram com quem? Como é que vocês puderam alugar? Porque eu sou o proprietário da casa. Se só poderiam estar aqui, se tivesse acertado isso comigo. Vocês estão vendo os documentos da casa? Irmãos, 2 meses só se passou. E aquela família teve que sair, tinham comprado móveis, tinham investido em móveis, e estavam seguros de que, como podiam pagar, e como de fato pagaram, eles podiam ficar na casa, e chega alguém agora e diz assim: olha, vocês têm que sair, e têm que sair imediatamente. E o pai de família olha para o lado e ele não tinha com que argumentar. Ele tinha um recibo, ele tinha comprovação de que ele tinha pago, mas pagou para a pessoa errada, pagou para aquele que não era o proprietário. Aí, quando foi atrás daquela pessoa que tinha garantido a ele, a pessoa não estava mais lá. E só então, 2 meses depois, foi ter consciência que tinha caído em um golpe que abalou a família por muito tempo, por muitos anos. Demorou muito tempo para aquela família se reerguer. Porque disseram a eles: você precisa de um fiador, você precisa ter fiança. E eles, por causa da fala de alguém, de algum espertalhão, disseram: não, você não precisa disso. Você não tem necessidade disso. Olha, irmãos, nós entramos na presença de Deus, não é porque nós temos poder de entrar, não é porque nós temos garantia em nós mesmos, não é porque nós podemos pagar para estar lá. Nós entramos na presença de Deus porque nós temos fiador, nós entramos com confiança, e a palavra confiança vem justamente disso, junto com a fiança, com aquele que garante. Então, nós estamos aqui essa noite porque nós temos um fiador, porque nós temos alguém que nos banca, alguém que nos garante. E quem nos garante é o Senhor Jesus. Ele garante que eu e você possamos estar aqui sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de medo. Foi o sacrifício de Jesus que foi derramado naquela cruz. Eu disse a vocês que nós estamos vivendo 2 extremos. Uma da secularização, que acredita que isso aqui não vale nada. Isso aqui é um lugar onde pessoas derrotadas se encontram para arrefecer a própria consciência da derrota. Mas existe um outro extremo tão perigoso quanto. E eu quero muito chamar sua atenção para isso essa noite. Você que é membro desta igreja. Olha, irmãos, o outro extremo é de alguns aproveitadores da fé, de algumas pessoas que têm conduzido o povo de Deus como se esse povo lhes pertencesse, de igrejas, até igrejas que se dizem evangélicas e cristãs, mas que aprisionam as pessoas, que as pessoas entram lá pensando que vão ter uma experiência com Deus, e têm apenas experiência com homens, e com homens que querem usurpar, com homens que querem se beneficiar do que as pessoas podem oferecer a eles mesmos. Então essas pessoas vendem uma posição que elas não podem entregar, porque sequer elas já alcançaram essa posição. Porque essa posição não se alcança por mérito, não se alcança por sabedoria humana, não se alcança pela força do braço. Essa posição só se alcança quando se confia completamente no fiador, quando se entrega completamente àquele que garante. Então, alguns irmãos têm entrado para essas igrejas e se tornam presas desses líderes, que dizem: olha, você não pode sem mim. Você não pode se não for debaixo da minha unção. Você não pode se não for com o meu consentimento. Você não pode se eu não abençoar você. Você só pode fazer se eu te abrir o caminho. Você só pode chegar se eu te der a concessão. Se você sair debaixo da minha proteção, da minha unção,
do meu ministério, você não é ninguém. E muitos cristãos, querendo agradar a Deus, e com medo de assumir um relacionamento pessoal com Jesus, têm entregue uma procuração na mão desses líderes. Têm terceirizado esse seu relacionamento com Deus. É cômodo para uns e cômodo para os outros, mas não funciona. Acredite, não funciona. Se alguém disse para você ser abençoado por Deus, você precisa de alguma coisa de outro homem, esse não é o Evangelho. Se para você poder fazer qualquer coisa, receber um dom, para você poder ter intimidade com Deus, você precisa de um terceiro, então isso não é Evangelho. Jesus morreu na cruz para que você tivesse o direito de entrar na presença de Deus, mas também para que você tivesse o dever de entrar na presença de Deus. Pode entrar, você é filho, fique à vontade para entrar, você é filha. Não permita que outro entre em seu lugar. Não passe procuração para que alguém faça isso por você. Porque seja quem for esse alguém, ele está tomando um lugar que não é dele. Seja o seu líder na igreja, seja o seu pastor, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu irmão mais velho, seja a sua filha. Ninguém pode entrar na presença de Deus no seu lugar. O ministro do Evangelho não está mais perto de Deus do que o leigo. Tampouco esse leigo pode transferir a sua entrada para um terceiro. Todos nós temos o privilégio de entrar na presença de Deus e todos nós temos a responsabilidade de entrar na presença de Deus. Não há desculpa. Não tem que fazer ritual nenhum. Não precisa ser perfeito. Pode vir do jeito que estiver. E entre na presença de Deus hoje. E aproxime-se de Deus hoje. E não vá só até o átrio. E não vá só até o lugar santo. Tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Porque o sangue de Jesus foi derramado para isso. Agora cuidado também. Porque uma vez sabendo disso, não há justificativa para não entrar. Não há justificativa para fazer de qualquer jeito. Não há justificativa para fazer mal feito. Não há justificativa para ficar no átrio e dizer assim, não, tá bom aqui. Não, não tá bom. Jesus não morreu para você ficar ali. Não basta entrar no lugar santo e dizer, aqui já é mais do que eu mereço. Todo mundo sabe disso, nos céus e na terra, que você não merece. Mas Jesus não morreu na cruz para você ficar ali. Você não pode simplesmente entrar numa igreja como essa, receber uma credencial de membro e dizer, agora está tudo bem, deixa que os outros façam o que tem que fazer. Minha relação com Deus tem que mudar. Mas tudo bem, o pastor vai fazer o que tiver que ser feito. O meu líder vai fazer o que tiver que ser feito. Os obreiros da igreja vão fazer o que tiver que ser feito. Não, irmãos. Tem algo a ser feito na sua relação com Deus, que só você pode fazer. E Jesus morreu na cruz para que você fizesse. Você não vai poder dizer assim, eu não fiz porque eu achei que eu não merecia. Bom, você nem achar, você não merece. Mas ele morreu na cruz por você. Você não pode dizer assim, olha, eu achei que tinha gente que podia fazer isso melhor do que eu. Porque ele não morreu na cruz para você ficar pensando isso. Olha, eu tenho um relacionamento com Deus, que é um relacionamento mais ou menos, mas é só até onde eu posso avançar. Bom, Jesus não morreu na cruz para que você tivesse um relacionamento mais ou menos com Deus. Então, preste atenção em uma coisa. Você tem direito de entrar. Você é filho. O acesso só é dado a filhos. Pode entrar, não tenha medo.
pode adentrar com confiança total, com ousadia, com intrepidez, sem nenhum tipo de timidez. Pode entrar. Jesus já garantiu a sua entrada. Não olhe para você mesmo, olhe para Jesus. Tampouco Deus está olhando para você mesmo, está olhando para Jesus. Ponto. Agora veja, uma vez que você tem consciência disso, todo privilégio, você já sabe disso, traz consigo uma responsabilidade. Então existem coisas a serem feitas. O Evangelho é assim: algo já foi feito e tem algo a se fazer. O que tem a se fazer não é para a sua salvação, não é para que você tenha acesso, porque para a sua salvação e para que você tenha acesso, algo já foi feito. Então entre. Agora, uma vez dentro, entre totalmente. E como é que você demonstra que entrou totalmente? Quando você assume aquilo que tem que fazer. É pelos frutos, é pela obra. Não basta dizer assim, eu creio. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Alguém pode ter fé, mas se esse alguém tem fé, é consequência, é natural, as obras vão aflorar. Não basta dizer eu tenho fé, mas não é comigo. Eu tenho fé, mas o reino de Deus não é problema meu. Eu tenho fé para a minha salvação, mas eu não tenho o que fazer nessa terra. Deus não conta comigo, Deus não espera nada de mim. Não, você não está entendendo correto. Se você tem o privilégio da salvação, você tem o privilégio da filiação, você tem também a responsabilidade de viver como salvo e a responsabilidade de andar como filho, de mostrar que os seus interesses são os interesses do Pai, são os interesses do reino. Meus irmãos, acreditem, não há mais oportunidade, não há mais tempo para um cristão falar do reino de Deus enquanto só trabalha para as coisas dessa terra. Não há mais tempo, os adversários são muitos, os inimigos são muitos, os obstáculos são muitos, os levantes são muitos. Você está sob risco de perecer. Eu estou falando de perecer na salvação? Não, porque a sua salvação não depende do que você faz. Mas estou falando de perecer no serviço, de prestar um serviço reprovável, de prestar um serviço de palha, de madeira, de feno, que não vai suportar o calor desses dias, o fogo desses dias. O fogo tem vindo. Irmãos, acredite, tem uma guerra travada contra a igreja do Senhor. Tem uma guerra travada contra a nossa fé, contra os cristãos. Se nós bobearmos, nós vamos abandonar o barco. Todos nós e qualquer um de nós. Se você baixar a guarda, você vai abandonar o barco. Infelizmente, as pessoas estão pulando no mar às dezenas, às centenas, aos milhares. Estão saindo do barco e se lançando no mar revolto, achando que estão fazendo bom negócio, achando que voltar atrás será a solução dos seus problemas, achando que voltar para a vida que viviam antes é uma opção viável. Tem muita gente voltando atrás, com 1 ano de convertido, com 5 anos de convertido, com 30 anos de convertido, tem muita gente voltando atrás. Nós devemos ficar alerta, atentos, fazer o que se espera de nós, para que a gente não seja levado pela avalanche, para que a gente não seja levado pela correnteza que está acontecendo aí. 3 coisas são importantes saber. Os céus foram abertos para mim. Eu tenho acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. A morte de Jesus na cruz me abriu um caminho.
Esse caminho não foi aberto por mim, não é aberto por religião, não é aberto por causa dos meus acertos. Esse caminho foi aberto porque o sangue de Jesus foi derramado e a carne dele foi partida em meu lugar. Eu tenho acesso porque eu tenho um grande sacerdote, um grande intercessor, alguém que vive para interceder por mim. Sabe qual é o ministério de Jesus hoje? Interceder por você. Você pode ler isso lá em Romanos 8, 35 e 36, que ele morreu e agora ele é sacerdote intercedendo por você nos céus. Ele morreu na cruz por mim, derramou cada gota do seu sangue por mim, a carne dele foi rasgada para que eu tivesse acesso, e ele hoje está na posição de sacerdote, intercede por mim diariamente, por mim e por você. Saiba disso, tenha ousadia para viver como um cristão, porque Jesus já pagou o preço. Você tem condição de viver como um cristão. Agora vem o que você tem que fazer. E tem algumas coisas aqui que tem que fazer e que tem que ser feitas. E tem que ser feito por você. Tem que ser feito por mim. Que eu não posso terceirizar. Eu não posso passar procuração. Eu não posso achar que não é comigo. É com você mesmo. Então, estar nesse lugar é um grande privilégio. É uma grande bênção. É uma grande graça. Que nenhum de nós aqui é merecedor. Mas por causa da morte de Jesus, nós chegamos. Então estamos aqui, glória a Deus. Mas então é preciso saber também o que se espera de nós. Então vamos aí a partir do versículo 23, 22. Nós temos até o 21. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Veja, é tempo de aproximação. Você precisa se aproximar. Eu preciso me aproximar. Irmãos, se aproxime da vida da igreja. Deixa eu dizer algo a você. Eu falei de pessoas que estão perecendo. Então eu vou te falar uma coisa mais triste ainda. Tem igrejas perecendo. Igrejas inteiras. Fechando. Igrejas que eram vibrantes, ativas, onde Deus se manifestava, e elas estão fechando as portas. Sabe por quê, irmãos, que elas estão fechando as portas? Por causa da falta de compromisso de alguns, por causa da irresponsabilidade de alguns, porque alguns estão passando procuração para adoração, procuração para serviço. Não existe procuração para adoração, não existe procuração para serviço. A adoração que você deve dar a Deus, você deve dar a Deus. O serviço que você tem que prestar a Deus, é você que tem que prestar esse serviço a Deus. A secularização tem roubado de um lado. Porque os cristãos hoje não valorizam as coisas espirituais. Não valorizam as coisas do reino. Então tem sido tomado pela vida mundana, por aquilo que é desse mundo, tem sido assolado, vão reduzindo a sua frequência, seu compromisso, seu culto, sua adoração, e estão sendo tomados, e não estão percebendo. É minha responsabilidade te alertar. Você não está isento. Não importa quanto tempo de crente você tem, não importa quantos anos na igreja você tem, não importa quais os cargos você já assumiu, não importa quantos sermões você já pregou, não importa quantas aulas você já deu, não importa quantas almas você já trouxe aos pés do Senhor, não importa. Aproxime-se, aproxime-se, e aproxime-se com coração sincero. Aproxime-se com fé, com plena certeza de fé. É tempo de aproximação. Ah, mas eu já faço muito, faça mais. Acredite em mim, é tempo de fazer mais. Mas eu já estou fazendo, faça mais. Eu não sei o que você tem feito, mas faça mais. Olha, mas eu já estou na igreja todos os dias, então aumente as horas por dia. Eu não sei qual a sua realidade, mas faça mais. Mas eu já leio a Bíblia meia hora todo dia, então aumente isso. É hora de começar a ler 40 minutos.
Mas eu já oro todos os dias, ao acordar, ao meio-dia e à noite. Então, faça alguma oração, intercale alguma coisa aí. Acrescente, eu não sei qual a sua realidade. Agora, imagina se você não vem à igreja, não lê a Bíblia, não ora a Deus. Imagine que situação você está. Os adversários são muitos. E eles são terríveis. Eu vou mencionar só 3. Cada um deles, individualmente, já é terrível. Mas eles estão unidos para impedir que você continue. A carne, o mundo e o diabo. Acredite você ou não, eles remam contra, eles torcem contra, eles trabalham contra. A sua natureza humana é pecaminosa e inclina-se para as coisas desse mundo. Não é só você, todos nós. Todos temos uma natureza humana que se inclina para os prazeres. Todos temos uma carne que quer se satisfazer, que quer apenas aquilo que lhe dá prazer momentâneo, transitório. Mas quer. Todo mundo aqui. E não importa quanto tempo você tenha na igreja. A sua carne está militando para levar você de volta para a vida que você vivia antes. E não importa quantos anos você já está na igreja. O mundo está se levantando de uma forma terrível para afastar tudo aquilo que é de Deus, tudo que é Deus, tudo que tem a ver com Deus, com coisas espirituais, com coisas eternas. O mundo está trabalhando para tirar da nossa mente, do nosso alcance, para inserir outras coisas, outras prioridades, outras necessidades, para que você fique cada vez mais longe das coisas de Deus, da casa de Deus e da própria presença de Deus. E o diabo trabalha diuturnamente, trabalha o tempo todo, para que você, seja pela sua carne, seja pelo mundo, seja pelo que for, se afaste das coisas de Deus. Você não é melhor do que ninguém, esse risco é seu. Então aproxime-se, é hora de se aproximar e não de se afastar. Cuidado com qualquer coisa que tente fazer você estar mais longe, seja o que for. Irmão, seja o que for, preste atenção, identifique, porque às vezes quem quer te afastar é a sua própria ambição de sucesso, de riqueza, de prosperidade, de fortuna, de crescimento profissional. É possível. Toda oportunidade de crescimento profissional é coisa dessa terra, desse mundo? Não, Deus pode te abençoar nisso também. Mas se isso te afasta de Deus, cuidado, irmão. Cuidado, não traia o seu Deus. Ah, mas eu vou ganhar tanto a mais. Irmãos, em nome de Jesus, nesse momento, acredite. Não importa quanto você vai ganhar mais. Está tirando o seu momento com Deus. Está tirando o seu tempo de culto a Deus, de adoração a Deus. Cuidado com isso, meu irmão. Em nome de Jesus, cuidado com isso. Ah, mas tem sido uma bênção para mim. Cuidado com essa bênção, em nome de Jesus. Eu lembro de um rapaz que foi convidado para assumir a gerência de um setor da sua empresa. E todo mundo sabia que ele era cristão. E o dono da empresa sabia que ele era cristão. E chamou ele e disse: olha, tem uma oportunidade aí para você, mas você vai ter que trabalhar de domingo a domingo. E eu sei que você tem compromissos na sua igreja. Por isso que eu estou te falando antes. A oportunidade pode ser sua, mas se você não quiser, eu passo para uma outra pessoa. Mas você vai ter que esquecer, por um tempo indeterminado, esse assunto de igreja, de culto, de aula, de adoração. Não vai dar. Eu preciso que você se dedique completamente à empresa. E falou: vai para casa e pensa sobre isso. Na segunda você volta e me dá o retorno. Pois bem, na segunda aquele camarada voltou e disse: não, eu quero a vaga. Quanto mais que eu vou ganhar? Você vai ganhar tanto mais, eu quero a vaga. Mas você entendeu? Não vai dar para você participar dos cultos. Não vai dar para você participar da vida da igreja, do pulsar da igreja, não vai dar para você participar disso. Você tem certeza? E ele disse: tenho certeza. Mas olha, você entende que isso é de Deus para a sua vida? E ele disse: sim, eu entendo que isso é de Deus para a minha vida. O chefe então disse a ele:
eu não vou dar a vaga para você. Mas por que você não vai dar vaga para mim? Bom, se você precisou de 48 horas só para você negar tudo que você investiu nos últimos 15 anos, você sempre dizia da importância do culto, da presença, de estar na casa de Deus, e agora por causa de tanto a mais do seu salário, você desdiz tudo que você vinha dizendo? Se você precisou de 48 horas para negar tudo aquilo que foi verdade para você nos últimos 15 anos, quanto tempo você vai precisar para negar a minha empresa, para negar a função que eu estou te oferecendo? Se você se vende tão pouco assim, você não está preparado para o cargo. Não pode ser seu isso. Eu sinto muito, não pode ser seu. Você não demonstrou a firmeza. Eu queria que você chegasse aqui e dissesse, não, eu não tenho condição, eu não posso abrir mão, eu tenho minha família que eu conduzo a igreja, sou eu que levo, tenho meus filhos, sou eu que levo, eu preciso, dependo, tenho necessidade de estar no culto, na igreja. Bom, essa eu queria ouvir de você, a vaga teria sido sua. Mas se você abre mão tão facilmente assim, então você não tem convicção, e essa vaga não é para alguém que não tem convicção. Cuidado, irmãos, para que aquilo que estão oferecendo a você não esteja roubando o seu tempo com Deus, seja o que for. Eu comecei num relacionamento, agora eu tenho certeza que essa pessoa é a pessoa da minha vida. Bom, se ela te aproxima de Deus, então amém. Se ela te afasta de Deus, pode estar pintado de ouro, como diz, porque se te afasta de Deus, não é o plano de Deus para a sua vida, seja o que for. Cuidado, irmão, em nome de Jesus. É uma palavra para que eu e você tenhamos cuidado. A batalha está travada contra nós. Você é membro dessa igreja? Existe uma batalha travada contra essa igreja, para fechar as portas desta igreja. O que você vai fazer em relação a isso? Para você tanto faz? Se fechar isso aqui, para você tanto faz? Você começa, você acha um outro lugar, ou você... Qual a importância desse lugar para você? Qual a importância para você? Ou tanto faz, você acha um outro do lado ali, ou você vai para qualquer outro lugar, ou você passa a cultuar remotamente, por Facebook, ou por YouTube, seja pelo que for. Você entende a importância disso aqui, estar aqui? Quando nós estamos aqui, nós estamos fazendo frente ao inimigo. De certa forma, nós estamos dizendo assim, ó, o povo de Deus não parou de marchar. O povo de Deus não parou de batalhar. O povo de Deus não parou de lutar. Nós sabemos da nossa responsabilidade de nos aproximar, e nós vamos nos aproximar. Segunda coisa que é preciso fazer, versículo 23. Guarde firme a confissão. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Continue confessando. Sabe o que é confessar? Falar de Deus, falar das coisas de Deus, da importância de Deus para a sua vida, do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem feito na sua casa, de que Deus vai dar vitória a você. Deus está no controle dessa situação, Deus está no controle. Se Deus fez assim, Deus sabe o que é melhor. Deus está no controle. Eu sirvo a um Deus que tem o controle. Eu sirvo a um Deus que é soberano. Deus está no controle dessa situação. Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos tirar dessa. Confesse o nome do seu Deus. Confesse a esperança que você tem no seu Deus. Não seja um pregador de catástrofe apenas. Veja, aprenda a dizer que Deus vai nos dar a vitória. Eu acabei de dizer uma coisa para você. Existe um levante contra esta igreja. Mas tem uma segunda coisa para te dizer. Deus vai nos dar a vitória. Ele é o Senhor desta igreja. Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Ele vai nos dar vitória, como nos deu tantas outras vezes. Ele vai nos dar vitória dessa vez também. É nele que nós confiamos, é nele que nós esperamos. O que nós vamos fazer é, vamos nos aproximar mais. E vamos continuar confessando a nossa esperança nele, sabendo que fiel é o que fez a promessa. Nós estamos firmados na promessa dele, amém, irmãos? Nós estamos firmados na promessa dele, ele é fiel. Terceira coisa, no versículo seguinte: consideremo-nos também uns aos outros,
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considere o seu irmão. Estimule o seu irmão. Não seja um derrotista. Não seja daqueles que dizem assim, não tem mesmo jeito não. Consideremos uns aos outros. Estimulemos uns aos outros. Acerca das coisas do amor e da boa obra. Vamos falar, olha, irmão, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Está difícil, mas vamos fazer. Olha, irmãos, não haja dessa forma. Esse não é o caminho, nós somos cristãos. Nós não usamos essas armas. Nós somos gente de paz, nós somos gente de amor, nós somos gente de justiça. Nós somos aqueles que confiamos em Deus. Irmão, faça o que é certo. Irmão, não decline, não descambe para aquilo que é ruim. Estimule, incentive, diga palavras de ânimo para as outras pessoas. Olha, eu sei que está difícil, eu sei que o momento está difícil, mas Deus está contigo. Olha, continue fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Continue confiando na promessa de Deus na sua vida. Estimule os cristãos. Tenha palavras, seja profeta de Deus. Quando não há profecia, o povo se corrompe. É preciso que haja profecia. É preciso que você fale com os seus irmãos acerca das coisas de Deus. Incentive aqueles que estão participando. Apoie quem está fazendo. Colabore com quem está fazendo. Consideremos uns aos outros. Ninguém é superior a ninguém aqui, meus irmãos. Na obra de Deus, ninguém é superior a ninguém. Não importa. O ministro não está mais perto de Deus do que o leigo. Mas a responsabilidade do ministro não é maior do que a do leigo. De se aproximar, de incentivar, de se achegar, de confessar a sua fé, a sua esperança em Deus. A responsabilidade é compartilhada. Nós somos todos iguais. Então todos nós podemos incentivar. Você tem incentivado alguém a fazer a obra de Deus? Você é um incentivador de alguém? Você fala com algum irmão, meu irmão, vamos lá. Olha, vamos ler a Bíblia juntos. Olha, vamos cantar. Olha, vamos aprender um instrumento para louvar a Deus. Olha, vamos participar de um departamento da igreja. Olha, vamos fazer alguma coisa para o reino. Você é incentivador ou é daquele que puxa para trás? Que põe casca de banana para o outro escorregar? Que espera que o outro tropece? Nós somos irmãos. Alguns de nós precisam de incentivo. Incentivo. Motivação quem dá é Deus, vem de dentro. Mas incentivo quem dá é o outro. Incentive alguém. Apoie alguém. Apoie seus filhos. Glorifique a Deus porque seus filhos estão na igreja. Apoie sua esposa, apoie seu esposo. Está fazendo algo na obra de Deus, apoie. Seja alguém que gera vida, não alguém que enterra sonhos. Ajude na geração de vidas, e não a enterrar os restos mortais. Em nome de Jesus, seja um incentivador. Saiba que fiel é o que fez a promessa, ele vai cumprir a promessa. Em quarto lugar, versículo 25, melhor. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Acredite, meus irmãos, eu não sou ignorante. Eu sou meio ignorante, mas sou totalmente ignorante. Eu sei dos riscos. Eu sei que o momento que nós estamos vivendo é terrível. Eu sei que o medo tem tomado conta de mim também. Eu sei que sabe, a preocupação de alguns está se tornando doentia até. E muitos não estão se apercebendo. Eu não estou negando a realidade do problema. Eu não estou negando que a pandemia está aí. Eu não estou negando que tem que ter cuidados. A gente tem cuidados. Temos que ter cuidado. Não fique junto de alguém que não é do seu convívio familiar. Procure se afastar. Procure sentar mais longe. Não deixe de fazer a higiene das suas mãos. Não deixe de usar a máscara. Não tire a máscara. Enquanto estiver num ambiente com pessoas, não tire a máscara por um instante. Fique lá. A menos que você esteja bem longe. Mas fique com a sua máscara o tempo todo. Tome os cuidados necessários. Mas, meu irmão, cuidado. Por amor, cuidado. Algumas pessoas estão se afastando, se esfriando e não estão percebendo.
Não é aqui apenas, é na vida, é no país, é no mundo. Algumas pessoas estão afastando, estão pensando assim: não, eu volto a hora que eu quiser, eu volto, e não estão percebendo que estão sendo minados na sua base, estão sendo minados, e muitos não retornaram, e muitos não retornarão. E aí, qual será a justificativa? Qual será a justificativa? Não era digno? Bom, desde o começo você sabe que não é. Mas e o sangue de Jesus? Quinto e último. Façamos admoestações. Admoeste. Tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. 3 coisas foram feitas por nós. 5 coisas devemos fazer. A casa é sua, você pode entrar, você é filho, você é filha. Mas saiba que junto com o privilégio vem a responsabilidade. Tem coisas que você precisa saber, e tem coisas que você precisa fazer. Você precisa saber que não é por você, não é por mérito seu, não é por força do seu braço, não é por capacidade própria. Quando você diz eu não vou porque eu não tenho capacidade, você está negando o sacrifício de Jesus. Tem uma coisa que eu nunca entendi, vou falar aqui para você. Isso é livre, tá? Ninguém vai te forçar nunca. Mas eu nunca entendi. Nunca entendi. Como é que um cristão, e nem fico observando, viu? Não fico olhando não, mas já vi algumas vezes, mesmo sem querer, vem para a igreja, membro da igreja, e na hora da ceia, ele diz assim: não vou participar da ceia não. Não consigo entender. Sinceramente não consigo entender. Ah, mas é porque eu sou pecador. Ah, mas é porque eu não sou digno. Ah, mas é porque eu pequei. Não entendeu? A ceia não é para perfeito. A ceia não é para quem nunca pecou. A ceia não é para quem é digno. A ceia é para quem crê que o sangue de Jesus foi derramado por causa dele, para a remissão dos pecados dele. São para esses a ceia. Sabe outra coisa que eu não entendo? Como é que algum pastor, ou algum diácono, ou algum cristão, pode dizer assim: você não pode participar da ceia não, para o outro? Eu não entendo. Como é que eu posso chegar para ele e dizer: você não pode participar da ceia não? Com que direito, com que autoridade, em nome de quem que se faz um negócio desse? Cada um tem que ter consciência e fazer aquilo que entende que é o melhor para si. E entende que é o melhor para si, sabendo do que Jesus já fez por ele, sabendo que o novo vivo caminho foi aberto, sabendo que temos um grande sacerdote, nossa espera. No 19 diz que o sangue dele foi derramado para que eu entrasse ao Santo dos Santos. No 20 diz que foi pela carne dele que foi rasgada. No 21 diz que ele é o nosso grande sumo sacerdote. Está aí para todo mundo ver. Quando você diz não vou fazer porque não sou digno, você não entendeu então. E quando você diz também vou fazer porque eu sou o cara, tampouco você entendeu. Agora, uma vez que eu sei o que foi feito por mim, eu não posso me esquecer do que Deus espera de mim. Deus espera que eu me aproxime. Deus espera que eu confesse o nome dEle. Deus espera que eu admoeste os meus irmãos, porque o fiel é o que fez a promessa. Deus espera que eu congregue. Irmão, acredite em mim. Eu não tenho interesse nenhum nisso, a não ser te ensinar a palavra. Deus espera que você congregue. Igreja não é ideia de homens. Está na moda dizer assim: não, eu posso servir a Deus onde quer que eu esteja. Você precisa da igreja. A igreja precisa de você. Você tem dons e talentos que eu não tenho. Se você deixar de vir, a igreja ficará sem os seus dons e sem os seus talentos. Ah, mas eu me formei, eu tenho uma formação, não tem nada a ver com a igreja. Se você tem essa formação, foi Deus quem te deu. Ache um jeito de colocá-la a serviço do reino. Você tem um talento, seja ele qual for, ache uma forma de colocá-lo a serviço do reino.
Não tem ninguém aqui que não saiba fazer algo que é útil para o reino de Deus. Você é uma peça nessa engrenagem. Você tem que estar ativo nas coisas de Deus. Ativo. Jesus morreu para isso. Você precisa dessa igreja. Tomara você entenda o que eu estou te dizendo. Você precisa. Você precisa de mim. Você pode gostar disso ou não, mas você precisa de mim. Mas talvez isso não te toque. Então eu vou te dizer com todas as letras: eu preciso de você. Eu preciso de você. Essa igreja precisa de você. Não se afaste. Eu preciso do seu incentivo. Preciso da sua fala. Preciso da sua presença. Eu preciso. A nossa fé se ajuda. Um ajuda o outro, entende? Se você, usando aqui o nosso particular agora rapidamente, se você precisa que eu venha aqui e fale da palavra para você, você não tem ideia do quanto eu preciso olhar e ver você aqui recebendo essa palavra. Você não tem ideia. Nós precisamos uns dos outros. Vamos assumir isso definitivamente. Respeito, apoio, incentivo quem fica em casa, porque entende que está numa posição de risco, está tendo todos os cuidados. Amém, meu irmão, minha irmã, continue em casa, nós estamos aqui orando por você, e eu vou vir aqui, e vou colocar meu rosto em terra, minha boca no pó, em seu favor. Pode ter certeza que eu vou fazer isso. Se você não pode vir, fique em paz. Nós outros aqui vamos segurar a corda para você. Enquanto está passando esse período todo aí, nós vamos estar aqui segurando para você. Se você não está conseguindo nem orar, porque o momento é tão difícil que psicologicamente você não está conseguindo, fique em paz. Eu vou orar por você. Mas se você tem feito todas as outras coisas, menos se aproximar, tem feito todas as outras coisas, menos confessar o nome de Cristo, tem feito todas as outras coisas, menos incentivar os outros a virem, tem feito todas as coisas, menos congregar, cuidado, em nome de Jesus, cuidado. Você não é melhor do que os outros. O risco que você corre é igual ao que todos os outros corremos. E eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. E eu preciso da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu preciso de você como você precisa de mim. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Pode entrar. Você é filho, você é filha. Pode entrar. Assuma o privilégio e arque com as responsabilidades, porque você é filho. E a filiação traz privilégios e responsabilidades. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém?